O Mundo Político faz mais uma entrevista da série com candidatas e candidatos ao Senado Federal. Eu vou conversar com o Bispo Damasceno, que concorre a uma vaga de senador pelo PPL. Muito bem-vindo, Bispo Damasceno. Obrigado. Bispo Damasceno, o seu partido, o PPL, é um partido relativamente novo, que não tem representação na Câmara dos Deputados, vai ter que encarar, vai ter que fazer uma bancada para superar a cláusula de barreira que vai se impor daqui para frente a partir de 2020. Por que a escolha do partido e a sua escolha de disputar o Senado uma vaga que é majoritária e mais difícil de se conquistar? Olha, o nosso projeto disputar uma vaga ao Senado é justamente no sentido de poder servir melhor o nosso povo mineiro. Nos 36 anos de caminhada política, nós nunca tivemos vida fácil. E eu sempre gostei de encarar e de enfrentar, né, as disputas mais difíceis. Porque nessa caminhada, esses 36 anos aí, Deus tem sempre abençoado, sempre honrado, né, a nossa pessoa, o nosso trabalho. O senhor fala em 36 anos de vida pública porque o senhor nunca teve um mandato eletivo, o senhor nunca foi eleito. Não, nunca fui eleito. Mas o senhor militou na política esses anos todos, Esses anos todos, ou seja... Exatamente fazendo o quê? Política de bastidor, né? Ou seja, na coordenação política, ou à frente de algum cargo, né? De comissão, de comissionamento, e, enfim, sempre com um trabalho voltado para o povo de Minas Gerais. Uhum. O senhor está no PPL há pouco tempo? Há pouco tempo. Uhum. O senhor se identifica com os ideais do PPL, que são claramente nacionalistas, em defesa de um Estado forte, de um Estado que seja atuante? Como é que é a sua visão em relação a essa posição do PPL, seu partido? Olha, o PPL é um partido que tem a sua ideologia. Eu concordo com alguns pontos do partido, do PPL, Partido Pátria Livre. Realmente o que eles pregam é uma pátria livre, né? Então, nós fomos convidados, eu fui convidado a filiar o partido e já com um projeto para disputar o Senado Federal, né, que foi me oferecido a vaga para essa disputa. Então o senhor entrou no partido já para ser candidato? Já para ser candidato ao Senado. O PPL não tem candidato ao governo. Como é que o senhor se posiciona em relação ao atual governo Pimentel? Olha, é um governo que deixa muito a desejar. A gente andando pelas ruas, visitando cidades, a gente percebe que as pessoas não estão satisfeitas com o governo que aí está. O Estado, no meu ponto de vista, ele parou, ele não avançou, né? Salários atrasados, e então realmente nós precisamos mudar toda essa situação, né, que o Estado se encontra. O Estado não tem avançado praticamente nada. O PPL vai ter algum alinhamento, enfim, porque nós temos aí uma situação que tudo indica de polarização entre PSDB e PT, né, de Fernando Pimentel, e PSDB de Antônio Anastasia. Na disputa, as outras candidaturas não cresceram ainda. O PPL vai se posicionar, já que não tem um candidato? Olha, o PPL decidiu não lançar candidatura própria ao governo de Minas Gerais. Eu acredito até por não ter uma estrutura para lançar aí um nome ao governo de Minas. Então, como candidato ao Senado, né, nós estamos disputando um cargo majoritário e o partido
infelizmente não tomou essa posição. Nos deixou aí à vontade, livres para escolher aquilo ou o candidato que nós achamos necessário para estar aí disputando esse pleito. Mas o senhor não tem uma posição tomada, é isso? Não, que você tá ainda dizendo. não. As disputas desse ano ocorrem num cenário político de crise, não é? As pessoas e de muita desconfiança em relação à política, isso é um sentimento que está muito presente no comportamento do eleitor. Como é que o senhor se apresenta para se diferenciar dos seus adversários? Para não ser tratado enfim, dentro desse modelo aí pré-concebido do que é um político? Olha, o Brasil e Minas Gerais, nós vivemos aí várias crises, né? Crise econômica, crise política, crise moral. Estamos aí vivendo todas essas crises. Infelizmente, os governantes têm agido mal, não têm correspondido naquilo que eles foram eleitos no cargo que eles foram eleitos para exercer os seus mandatos, né? Que seria em prol do povo, como servidor público. E infelizmente é uma decepção, tanto no âmbito nacional como no âmbito estadual. E a gente percebe também que os governos municipais, a gente percebe que várias cidades, várias prefeituras não conseguem caminhar, algumas quebradas, né, passando por dificuldades econômicas. Então a nossa candidatura, eu venho apresentar o meu nome justamente para moralizar, para construir o que foi destruído pelos maus políticos. A nossa bancada mineira, infelizmente, a nossa bancada federal e até mesmo a estadual deixa a desejar, que eles são representantes do povo e realmente eles não têm dado essa resposta. E a gente andando pelas ruas de Belo Horizonte, das cidades mineiras, a gente percebe que o eleitor está chateado, está machucado e com razão. Eu não tiro a razão do eleitor. O eleitor ele quer uma resposta, ele quer votar, mas ele quer uma resposta plausível naquele político que ele votou. Então a nossa proposta é de investir no cidadão, na família, no homem de bem, na mulher de bem. Nós queremos construir uma sociedade sadia e nós queremos ser representante realmente do povo mineiro no Congresso Nacional. Como é que o senhor vai fazer isso no Senado? Como é que o senhor imagina a sua atuação no Senado nesse sentido? Olha, eu tenho certeza e creio que eu vou encontrar lá muitas dificuldades. Infelizmente, nem todos vão entender essa vontade de poder servir o nosso povo. Infelizmente, os políticos têm agido em interesses próprios. E, no meu caso, o meu interesse é servir o meu próximo, é servir a sociedade, é servir o povo, é investir no povo. O meu mandato será um mandato de investimento no cidadão. Agora, falando da sua atuação no Senado, eu queria que o senhor falasse de como que o senhor vê o princípio, que é um princípio constitucional do Estado laico. O senhor é um bispo ligado à igreja evangélica, não é? Tem, inclusive, um papel de liderança em relação a um grupo de igrejas evangélicas. No Senado e na Câmara dos Deputados, especialmente na Câmara, existe uma bancada forte evangélica. E eu queria que o senhor nos dissesse como que vê o princípio constitucional do Estado laico, a separação entre Estado e Igreja, e como que a sua atuação vai ser em relação a esse princípio. O senhor vai respeitar esse princípio, vai
partir desse princípio para atuar, ou o senhor pensa diferente? Não, realmente a própria Bíblia fala que toda autoridade é constituída por Deus. Primeiramente, eu quero falar para todo o povo de Minas Gerais que eu sou um respeitador das leis e eu quero respeitar as leis. Mas eu quero fazer diferença no sentido de ser diferente no quesito de observar melhor as leis e praticá-las a favor do povo. Eu quero apresentar projetos que realmente vêm de encontro naquilo que o cidadão precisa e merece. E como você disse, nós vivemos num estado laico, então nós temos que respeitar as pessoas. E a Constituição? E a Constituição. Nisso? As pesquisas estão mostrando que existem 3 áreas que são preocupações fundamentais dos eleitores. As pesquisas que estão sendo feitas, quando ouvem os eleitores sobre os candidatos, ouvem também sobre as preocupações, o que eles esperam dos candidatos. Três áreas são normalmente indicadas pelos eleitores como as que são prioridade para eles, que são saúde, educação e segurança. Como é que o senhor vê a sua atuação, a possibilidade de atuação no Senado Federal em prol destas 3 áreas que têm esse maior apelo da população? Olha, todas as eleições, principalmente nesses 36 anos de participação política, a gente observa que sempre se fala em saúde, educação e segurança. Não é novidade, mas nada é feito. São palavras da boca para fora e realmente promete algo na campanha, mas na prática, quando está no governo, as pessoas, os políticos não fazem realmente aquilo que prometeram. Então, no Senado Federal, eu como legislador, eu quero ser um observador e eu quero ser um fiscal na prática dessas ações, ou seja, na área da saúde, da educação, da segurança pública. Nós sabemos que o Brasil vive uma insegurança, nós sabemos que a saúde do Brasil está doente e que a educação está analfabeta. Então eu quero ser um incentivador, um fiscalizador, tanto no âmbito federal e no âmbito estadual, para que seja realmente colocado em prática aquilo que precisa e que é necessário para que realmente o nosso cidadão, o nosso mineiro, o povo mineiro, seja realmente atendido nessas 3 áreas. Tem algum ponto de uma dessas áreas ou das 3 áreas que o senhor destacaria, que o senhor estaria disposto a defender no Senado, chegando lá um projeto ou levantada uma discussão, enfim, algum ponto em especial? Educação. Na área de educação, o quê? Se o povo quando ele é educado, nós vamos ter menos problema. Mas educação como? O que é preciso ser feito? O que o senhor acena como alguma coisa que o senhor vai trabalhar especificamente? Tem algum ponto? Olha, o que a gente observa é o seguinte, é que o cidadão, ele tem cometido aí erros, falhas, e hoje o que a gente observa é que, por não ter o investimento necessário na área da educação, é o que tem acontecido. Aí não precisaríamos estar preocupados um exemplo, em construir mais penitenciárias, presídios. Por quê? Porque o cidadão não é educado. Aí ele cai na marginalidade. Quer dizer, ele não tem oportunidade necessária e devida. Então, eu como senador, eu pretendo buscar, onde houver, onde tiver, recursos, no sentido de que a educação no Brasil seja melhorada para poder atender assim melhor
o nosso povo. Agora, Bispo Damasceno, a candidatura do presidenciável do PPL, que é o João Goulart Filho, não é? O João Vicente Goulart Filho, não decolou até agora. No melhor cenário, ele não ultrapassa 3% de intenções de voto. E existe uma polarização crescente, tudo caminha para... As pesquisas estão indicando, estão sinalizando, isso ainda não é totalmente concreto, mas tem uma sinalização de que as candidaturas de Jair Bolsonaro e Fernando Haddad vão para o segundo turno. Como é que o senhor enxerga essa disputa polarizada e como é que vê o PPL nesse segundo turno? Que posição o partido pode tomar? Olha, eu vou falar, eu vou aqui me expressar o meu sentimento. Realmente está caminhando no sentido aí dessas duas candidaturas, né? Tanto do Haddad como do Jair Bolsonaro. Eu acredito que no caso do Fernando Haddad, nós sabemos que ele está num partido que foi aí alvo aí de muitos escândalos, né? E o país está vivendo esses momentos difíceis, não tem como a gente esconder, tapar o sol com a peneira. E o caso do Jair Bolsonaro, ele tem os pontos que a gente como igreja, como líder e como sacerdote, como líder evangélico, no quesito na defesa da família, né? Então é plausível, porque a família é um bem, é um patrimônio. E no quesito de direitos humanos? A igreja não se preocupa com isso? Olha, a igreja ela tem que se preocupar no geral, né? A igreja ela está aí observando, mas eu tenho pregado que a igreja não deve só observar, ela tem que participar, né, do processo político, ela tem que participar mais. A igreja tem que acordar, que o Brasil passa por momentos difíceis. E a igreja, como congrega ali pessoas, né? A igreja tem que tomar posição e tem que no caso, ela tem que decidir qual caminho tomar. E nós estamos atentos a isso. Então, a candidatura do Jair Bolsonaro tem uns pontos que a gente, de repente, não concorda, mas sabemos que ninguém é perfeito. Tem os pontos favoráveis, tem aqueles pontos polêmicos, mas nós acreditamos que a preservação da família, da moral, dos bons costumes, isso seria assim, muito plausível para não só para a igreja, mas para toda a sociedade do Brasil e de Minas Gerais. Só para a gente finalizar, levando em conta essa crise política que nós estamos vivendo já há alguns anos, num ano eleitoral, isso se torna ainda mais agudo. O senhor acredita que as eleições serão capazes de fazer o país virar uma página ou não? Ou as eleições não são garantia disso? Como é que o senhor vê o futuro, 2019, seja lá com quem entrar na presidência da República? Eu espero que sim. Que Deus nos ilumine e que abençoe a nossa nação e o povo brasileiro. Que tenham entendimento e que tenham discernimento para votar certo no dia 7 de outubro. Eu acredito que eu volto aí, falta educação mais ao povo para entender. A gente percebe que as pessoas, andando pelo estado de Minas Gerais, a gente percebe que as pessoas estão assim, um pouco desligadas e não sabendo que o momento é sério e nós precisamos realmente de mudanças.
E o eleitor, ele tem a oportunidade única, como a maior autoridade no dia 7 de outubro, de escolher aquele que servirá melhor o nosso Estado e o nosso país. Bispo Damasceno, muitíssimo obrigada pela presença no mundo político. Obrigado. Deus abençoe. Eu conversei com o Bispo Damasceno, candidato ao Senado Federal pelo PPL. Essa foi mais uma entrevista da série com os candidatos ao Senado. É a TV Assembleia nas eleições, com todas as vozes. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.